Olá, sejam muito bem-vindos ao P2Cast, nosso podcast da P2. Vamos conversar sobre marketing, conhecer histórias e também tendências aí que estão no nosso mercado digital. Na história de hoje, vamos conhecer Ednei Prigol e como surgiu a P2. Tudo bem, Ednei? Tudo jóia, Luzardo. É sempre um prazer estar falando disso, né? A gente é apaixonado pela nossa história. Que as pessoas, a gente olha para frente, mas toma as decisões baseadas naquilo que a gente já viveu. Então, vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a história da P2 e outras histórias que virão aí nesse nosso bate-papo. Perfeito. Ednei, então, conta para nós como que surgiu a P2. Eu ouvi, então, relatos que tinha uma outra empresa antes ali da era dos dinossauros, né? Gostaria que você nos contasse, então, um pouquinho dessa história. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente vem... publicidade vem no nosso sangue, né? Então, desde que a gente começou a trabalhar com publicidade, que faz muito tempo, eu não vou dizer quanto tempo, porque senão a gente vai entregar a idade aqui. Mas a P2 ela surgiu. Antes dela, nós tínhamos uma empresa, até trouxe aqui alguns exemplares, né? Uma empresa chamada Disque Fácil. E a Disque Fácil, nós éramos funcionários, tanto eu quanto a Karine, e a gente trabalhou por um bom tempo como funcionários. Depois a gente adquiriu a empresa. E aí, na época, né, era algo que funcionava muito bem. Nós tínhamos clientes em 5 estados, tínhamos 8 franquias. E aí foi a tecnologia, né, a era digital foi chegando, foi se aproximando. Então, o que na época era uma ferramenta muito boa de uso, ela se transformou em algo um tanto obsoleto a partir de uma certa época. Eu costumo dizer assim que nós tivemos um pequeno concorrente que chegou no mercado, o tal de Google. Já ouvi falar, conheço ele. Veio e nos atropelou e a gente teve que se reinventar. Então, na vida, muitas vezes acontece, talvez até muito parecido com o que está acontecendo agora com a questão da inteligência artificial. A gente, na época 2014, 2015, nós tivemos que nos reinventar e alguns clientes já nos demandavam por alguns serviços. Então, nós paramos de trabalhar com a lista telefônica impressa, apesar que nós tínhamos um site também, em outras situações, mas investimos ainda mais. E naquele momento, nós nem tínhamos a P2. Nós, com a própria Disque Fácil, a gente começou a atender as pessoas com rede social, criação de material para o Facebook, que o Facebook era mais... né? Estava em auge, né? Estava no auge naquele momento e o Instagram estava entrando. Então a gente começou a trabalhar com o Facebook e depois partiu para outras ferramentas, né? Como o Google Meu Negócio, como anúncios em Google. Eu fui fazer uma especialização em São Paulo. Então hoje muita gente fala assim, mas qual o conhecimento que a gente tem de Google? Em 2015 eu já fiz um treinamento do Google em São Paulo, focado em anúncios patrocinados, né? Em palavras patrocinadas. E a partir de lá a gente entendeu que era o nosso novo caminho e aí nos posicionamos como agência e só crescemos, né? Então, esse ano vamos completar 10 anos de história com o P2. Um pouquinho da nossa história, né? Só um pouquinho. Um breve resumo, né? É isso aí. Ednei, uma coisa curiosa que o pessoal às vezes me pergunta, enfim, é algo que eu gosto de enfatizar, gostaria também que comentasse para nós. Por que do nome P2? De onde veio essa ideia? Vamos lá. Bem, eu e a Karine, né? Então começou com o sobrenome, né? O Prigol. Então nós somos o sobrenome Prigol. Então eram 2 pessoas, 2 irmãos, e tanto eu quanto a Karine, e a gente colocou na época lembrando P2. Mas também tem outro viés da agência, né? Que é publicidade e propaganda. Então ele faz esse link aí com publicidade e propaganda, que são palavras iniciadas com a letra P, os nossos sobrenomes. Então a gente entendeu que isso era o que poderia nos identificar e a gente gostou do nome e seguiu por aí. Excelente. Quando a gente pega então essa questão de crescimento, o nome, até mesmo o surgimento, né, de 10 anos até hoje, como que você enxerga esse crescimento que a agência teve? Estaria dentro da tua expectativa como empresário? Enfim, me conta um pouco essa parte. Eu penso que o nosso crescimento foi meio que natural, porque a gente já tinha
a transição foi um pouco desafiadora, porque na época a gente começou a fazer algumas atividades e tinham pessoas que trabalhavam conosco que já não se adaptavam mais a esse novo cenário. Eram pessoas analíticas, né? Analógicas, perdão. Eram pessoas analógicas e passaram para o digital. E tinha algumas que não se adaptaram a isso. Então a gente contratou outras pessoas, fomos mudando. E o crescimento, então, partimos de um número de 10 a 12 clientes. E hoje estamos batendo cerca de 100 clientes que nós atendemos em várias cidades do país. Um número de 5 colaboradores para hoje quase 30 colaboradores que a P2 tem. Então foi um crescimento exponencial. Tanto quando a gente diz crescimento, é crescimento em número de clientes, número de colaboradores, mas também tem o crescimento intelectual. A gente aprendeu muito nesse tempo todo, buscamos muito conhecimento, então fomos buscar esse conhecimento. Aprendemos muito também com pessoas que integraram o grupo, que sempre oxigenam, pessoas que vêm de outros lugares, de outras agências. Então sempre essa somatória fez com que a agência crescesse ainda mais e pudesse entregar o serviço com a excelência que nós costumamos entregar para as pessoas. E quando a gente entra no assunto de culturas, valores, até por conta dessa mudança que aconteceu, né, do analógico para o digital nas pessoas. E a Disque Fácil, então, ela tinha todo um universo e a P2 agora, de certa forma, tem um universo diferente. Como que você enxerga, então, essa questão de culturas e valores atualmente na P2? Olha, a gente tem essa visão para o novo. Eu vejo que a nossa cultura é e os nossos valores também, o nosso valor é muito baseado na questão da inovação. E a cultura ela é toda baseada nisso, porque quando você vai observar como a gente está surfando algumas ondas, então tecnologias, alguns softwares específicos para a nossa área, buscar esse conhecimento. Eu gosto de citar porque realmente é a vibe do momento, que é a questão da inteligência artificial, que a gente está explorando isso muito, tanto que agora nos próximos dias, não sei quando você vai ver esse podcast, pode ser que talvez eu já tenha até ido, mas no mês de agosto então, de 2025, eu estou indo participar de um congresso sobre inteligência artificial, que vai acontecer, o maior congresso que vai acontecer em São Paulo, vai reunir mais de 5 mil pessoas com palestrantes internacionais. Para quê? Para a gente entender o que é isso. E é o que a gente procura disseminar para as pessoas. Nós temos que aproveitar as ferramentas que estão à disposição para poder entregar o melhor para os nossos clientes. É isso que a gente foca. Outra coisa importante também que vem de Disque Fácil, que a cultura não é só baseada nas entregas, mas como a gente atende. Então nós nos preocupamos muito que a nossa equipe dê um bom atendimento para os clientes. Um bom atendimento que eu digo assim, é tempo de resposta, é compromisso com entregas, o próprio também o calor humano, porque às vezes a gente precisa também entender essa dor que o cliente tem em alguns casos, algumas urgências que muitas vezes ocorrem. Então, dentro do processo todo, nós entregamos isso de uma maneira, divulgamos isso para o nosso time e procuramos trabalhar e procuramos cobrar isso. Então, não só cobrar, mas ser exemplo disso e cobrar isso do nosso time para que a gente possa sempre dar um bom atendimento para os nossos clientes. Acredito que aconteça. Está acontecendo. Por muito que a gente escuta na rua, enfim, conversa com as pessoas, né? A gente ouve muito disso. E quando a gente fala de clientes, exatamente nesse ponto, né? Como que você hoje mensura ou até mesmo enxerga, né, a diferença da P2 antes e depois com os clientes? Então, temos clientes aí do início dessa jornada, assim como constantemente, né, novos clientes aí na nossa casa. Verdade. E aí, isso daí, Ednei, como você enxerga, então, essa mudança que a P2 faz nos clientes? De que forma você iria trazer isso para nós? A gente percebe vários clientes com processos de evolução, porque recentemente a gente atendeu um cliente que ele não se posicionava no digital e ele está percebendo a importância disso, né? Eu falo digital, mas nós temos vários outros canais que a gente utiliza. Tem clientes que a gente trabalha desde a fachada até material impresso, até a sua comunicação institucional, até o endomarketing. Então, todos esses aspectos passam por dentro de uma elaboração e algo planejado. Então, o que a gente traz sempre como sugestão para os clientes? Não é só... Tem muita gente que pensa que fazer marketing é o quê? Vou contratar um freela, vou contratar um freelance e vou distribuir para ele lá o que ele tem que fazer. Mas isso, eu digo assim, é um programinha
básico de edição, um Canva da vida faz. Isso é o que qualquer um faz. Marketing e publicidade é muito além disso. Não é você dizer, preciso tal arte. É ter alguém que está pensando o seu negócio. É ter alguém que está pensando à frente. Você tem um objetivo estratégico, você tem uma meta para chegar. O marketing é uma ferramenta pela qual vai atingir esse objetivo. E uma coisa muito legal é que aqui dentro, o que a gente faz pelos clientes? Nós ajudamos eles a pensar também o negócio. Porque muitas vezes vai ter lá uma campanha que a gente vai desenvolver, mas vai cair um interessado lá dentro da rede social dele, vai chamar ele no WhatsApp. Como é que ele vai lidar com isso? Então a gente orienta em alguns aspectos e percebe que as empresas elas estão evoluindo junto. As empresas que estão conosco, principalmente há mais tempo, porque tem algumas empresas que são imediatistas. Elas já compram, elas já querem o resultado no mês seguinte e o marketing não funciona assim. A publicidade e o marketing. Claro que fundo de funil, como a gente diz, existem algumas ações que são mais ações estratégicas não, operacionais, de guerrilha, que a gente vai buscar e trazer o cliente imediatamente. Mas muito é da construção, da imagem que a marca vai repassar para os clientes finais, porque eu confio na empresa. A gente tem que levar as pessoas a conhecer as marcas, mas depois também levar as pessoas a acreditar nas marcas, a confiar nas marcas. E isso não se faz do dia para a noite, isso se faz com constância e com qualidade, com planejamento. Então o nosso trabalho nesse aspecto de ajudar as empresas é fazer o quê? Fazer com que as empresas elas tenham essa constância, elas tenham construam essa credibilidade e os clientes enxerguem as empresas, as marcas, de uma forma diferente. E isso nós temos N exemplos de empresas, inclusive, que mudaram de logomarca, empresas que mudaram de nome, que tiveram que, no decorrer do trabalho, mudar de nome. Como é que você faz isso? Empresas que mudaram de local. Então, tudo isso requer um planejamento. Agora, se você quer um resultado de fundo de quintal, né? Se você quer um resultado que a gente diz assim, um resultado amador, você contrata um freela, um fundo de quintal. Agora, você quer um resultado profissional, você quer um resultado de alto desempenho, você vai ter que contratar com alguém que já tem know-how, alguém que já tem uma experiência em qualquer aspecto da vida, né? Estamos falando aqui da P2, mas em qualquer coisa. Se você vai querer, você quer trabalhar o teu corpo, você vai contratar o quê? Um personal. Então você vai ter alguém que vai poder te ajudar a te levar para um outro nível. E é isso que a gente procura fazer. Excelente, até algo bacana talvez para a gente contextualizar, né, Ednei? O marketing em si, a chegada da P2, ela, como todo setor dentro da empresa, ela faz a empresa então entrar numa outra jornada, né? Então a gente percebe a evolução constante não só da imagem da empresa, como das pessoas. O se desafiar para gravar um vídeo, né? O fazer o stories, que isso o endomarketing, o marketing estratégico, ele vai explicar, ele vai comentar, mas é algo que a pessoa vai buscar, ou seja, o empresário ou quem estiver à frente, ele começa a enxergar esse movimento. E isso tudo, então, a gente pode correlacionar como um marketing construtivo, algo, então, que a P2, de fato, está fazendo e faz, então, em seus clientes. Isso é muito, muito bacana, aí, trazer essa visão também aí para o nosso bate-papo, né? E já entrando nesse cenário de visão, de mudanças, como que você enxerga a P2, então, daqui 1 ano, 5 anos e 10 anos, né? Que seria uma P2 futuro, então, digamos. Né? Eu penso que a gente já está dando alguns passos importantes. Nós estamos inaugurando a nossa filial em Maravilha, que é o nosso braço em Maravilha, que a gente acredita na região toda, principalmente a nossa região. A gente percebe que existe uma carência disso que eu acabei de falar, né? Uma carência de você ter um marketing estratégico, não é só fazedores, não é só pessoas reativas, e sim a gente ser proativo no sentido de levar ideias, de transformar a cara das empresas, de provocar as empresas nas mudanças, mas imaginando também que lá é um ambiente. E aí já temos com algumas ideias, inclusive surgem aí até cenários que a gente possa dar um passo além, quem sabe até mudança de estado. E tem uma cogitação que talvez no próximo podcast a gente vai falar de uma situação fora do país, aí, alguma coisa assim que tá andando. E hoje o marketing ele é universal. Já tivemos pessoas que trabalharam prestando serviço para a gente que estavam nos Estados Unidos.
Então hoje com a questão do home office, né, hoje nós temos alguns profissionais que conseguem fazer essas atividades que não tem o contato direto com o cliente. Então hoje é universal. E aí os nossos limites, eles não existe mais fronteiras, né? Não existe mais fronteira, você pode ir além. Então, em termos de crescimento, o que a gente imagina? Eu vislumbro um cenário para crescimento de pelo menos dobrar de tamanho nos próximos 5 anos, porque é o que o mercado exige. Claro que existe um grande desafio, que é a falta de profissionais, pessoas que se dispõem a viver os valores que a gente vê. Muitas vezes, o cara quer ser freelance, né? Tá bom, tá tudo certo, ele vai fazer, ele vai crescer. Mas a gente tem uma visão um pouco diferente de entregar algo mais estratégico. Então, buscamos realmente profissionais comprometidos com os nossos valores, com a nossa identidade, que possa viver a nossa cultura, que é um pouco dos nossos desafios, mas assim como todas as empresas hoje aqui no Sul enfrentam esse desafio de crescimento, mas superando isso e gradativamente treinando pessoas, capacitando pessoas, divulgando ainda mais a nossa ideia, nós podemos avançar. Perfeito. Uma dúvida também que surge entrando nesse cenário de futuro, né? Escutamos muito sobre inteligência artificial, que inclusive vai substituir algumas atividades ou até mesmo algumas profissões, e o marketing é muito citado dentro disso, né? E aí eu gostaria também de ouvir qual que seria a tua visão, então, sobre a inteligência artificial como substituição e não como ferramenta de apoio, né? O que te parece esses comentários? Na tua pergunta já está a resposta, né? Então vamos lá. Eu sou um estudioso de várias áreas. Eu procuro buscar, aprofundar, sempre conhecer um pouco mais sobre todas as ferramentas, porque você está inserido no mercado, fala com gestores, você fala com profissionais, com colaboradores, você está falando com clientes, então em muitos momentos você vai ser indagado sobre exatamente esse tipo de assunto. Exatamente. E tanto que eu estou buscando cada vez mais informações para que a gente possa falar isso com mais propriedade. Mas até o que eu estou vendo no momento. A ferramenta, a inteligência artificial, apesar que o nome chama inteligência artificial, mas ela tem muitas funções de processamento. Mas ainda, na minha visão, ela é burra. Quando que ela é burra? Quando ela não tem um comando específico. E o que eu vejo, pessoas capacitadas, pessoas que têm cultura, pessoas que se desenvolvem cada vez mais, elas podem configurar um comando, né, um prompt. Sim. Elas podem criar um agente de inteligência artificial, porque o ChatGPT, vamos pegar a ferramenta mais conhecida, o Gemini, ou qualquer outra ferramenta, Copilot, qualquer ferramenta de inteligência artificial que você utilizar, se você não der um bom comando, não funciona. Tem gente que usa para brincadeira, para fazer videozinho, para meme, para palhaçada. Agora, se você vai usar profissionalmente, você como profissional que já tem capacidade, você aumenta a tua produtividade em 10 vezes. E muita gente ainda está deixando isso de lado, sabe? Não utiliza isso como poderia utilizar. Análise de documentos, fazer uma verificação. Então, o ChatGPT, né, ele é o amplo. Aí você cria um agente dentro do ChatGPT ou do Gemini ou qualquer outra inteligência, que é uma ferramenta que pode trabalhar de forma mais específica em cima de uma atividade fim. Por exemplo, a gente está fazendo um vídeo aqui. Aí eu quero analisar o vídeo e poder tirar algumas situações internas que manualmente eu poderia fazer, mas isso me toma um certo tempo. Agora, eu pegar aquela informação, olhar se ela está adequada, dar o comando certo, sobre o assunto certo, criar um prompt robusto, um prompt otimizado, assertivo. Aí eu preciso de conhecimento, eu preciso usar as palavras certas, eu preciso buscar essa informação de como fazer essa configuração do agente, como fazer a configuração do prompt, porque senão o resultado vai ser de acordo com a capacidade do usuário. Não é a inteligência artificial. A inteligência artificial não me traz o resultado que eu quero. Não, é você, que é o carinha que está do outro lado da tela, que não deu o comando que você deveria dar. Então, na área de marketing, dá para fazer muita coisa? Dá. Vai ser coisa boa? Vai. Vai ter coisa que não vai ser, que vai ser uma porcaria? Vai também. Porque isso de acordo com a tua capacidade de resolução. Olha só que visão bacana, né? E a gente volta à visão
novamente no analógico e no digital. O mesmo comando que precisamos dar, então, lá atrás, em orientar as pessoas, então, ter o caminho, ter tudo muito claro, volta, só que agora com a inteligência artificial. Mas não tenha dúvidas que as ferramentas elas estão aí para nos auxiliar. Nós temos várias ferramentas que são interessantes, que nós precisamos usar no nosso dia a dia. Sim, verdade. Que o próprio cliente também ele pode se apropriar para algumas situações pontuais, porque o marketing nunca ele é feito só sob algumas mãos da agência. Ele tem sempre a participação das pessoas, a constância, os stories, o bastidor, uma foto, um vídeo, alguma coisa que pode ser feito no dia a dia que a agência não pode acompanhar. Mas que um trabalho em conjunto a gente também consegue. E hoje a gente já tem feito muitas orientações para os nossos clientes para que eles evoluam nisso, né? Nós estamos, os próximos passos também, a gente está fazendo alguns trabalhos com algumas empresas de mentoria para orientar, onde eles têm o marketing interno, que tem essa resposta mais rápida. Então, existe uma série de oportunidades ainda para quem quer explorar esse ramo do marketing, e a gente percebe um cenário, uma avenida aberta para a gente aí também. Um oceano azul, né, Ednei? Eu não diria tão azul assim, né? O oceano azul hoje é um oceano vermelho, né? Porque ele é bem competitivo. A gente está aí numa vibe aí de bastante competição, mas ele tem muitas outras oportunidades. A gente mesmo está aqui com um estúdio de podcast, né? Então, entendendo que é um momento de oportunidade, oferecendo para o nosso cliente algumas soluções. Então, você tem que estar sempre acompanhando. Eu lembro que na época, né? A gente falava, eu falava para as pessoas, gente, vai mudar. E algumas pessoas que estavam na lista telefônica não acreditavam nisso. Vai mudar. E muitos desses que eu vi ficaram para trás. Ficaram no caminho. Então, se você não observa as tendências, você vai ficar no caminho. O detalhe é o seguinte, lá a gente tinha uma visão o quê? Entregar resultado para o nosso cliente para ele ter mais visibilidade e ter mais resultado financeiro. Lista telefônica, certo? Nós só mudamos o conceito, a empresa, mas o propósito é o mesmo. Então, como você vai fazer isso? Qual ferramenta que você vai usar? Qual empresa que você vai ter? Você tem que ter o propósito muito claro, né? Eu mostrava antes para ti a bússola. Tem que ter o norte. Se você tem esse norte, os caminhos que vão te levar para lá são os mais diversos, contanto que seja legal, ético, né? Que a gente não interfira na prosperidade de ninguém, nós teremos cada vez mais abundância. Bacana, Ednei. Estamos indo então agora para o encerramento do nosso bate-papo, né? E aí eu gostaria então, se você tiver alguma mensagem ou algum pensamento, algo aí que você queira contribuir para esse encerramento aí, seria bem bacana. Bom, eu penso que quase essa mensagem final a gente já encerrou, né? Nós temos que ter um propósito na vida. E às vezes a gente não tem isso muito claro, e às vezes a gente não tem que sofrer por não ter isso muito claro, mas nós temos que ter algumas certezas, que de alguma forma a gente contribui com as pessoas, nós temos que contribuir com as pessoas de alguma maneira. Seja você trabalhando nos serviços mais, talvez que a sociedade enxerga como serviços mais simples, talvez seja o serviço mais simples, mas você contribui de alguma forma. Ou talvez num cargo político que você impacta diretamente a vida de muitas pessoas, você está contribuindo de alguma forma. E caso você não tenha isso muito claro, você também atrapalha a vida de muita gente. Então, o que eu digo, o que eu talvez poderia deixar como uma mensagem final? Nós sempre temos que ter na vida um norteador, que é como eu estou contribuindo com as pessoas. De alguma maneira, como eu consigo contribuir com alguém? Então, em toda interação que você vai ter, em todo movimento, seja ele de uma publicidade bem feita, do material bem feito, entregue, onde que a pessoa se impressiona e conecta com a marca e gera receita, gera renda, gera emprego, ou seja, de uma outra forma, sendo um parceiro, de bater nas costas da outra pessoa e dizer, você não está legal, quer conversar? De alguma maneira que você possa fazer isso, você contribui com um mundo melhor. E ao invés da gente ficar reclamando de muitas situações, poxa, será que eu não posso contribuir de algum jeito, né? Fazer algum movimento? Porque a vida é feita de 3 tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que ouviram que foi feito algo, aquelas pessoas que veem as coisas acontecer e aquelas pessoas que fazem acontecer. Então, a minha dica é para que as pessoas sejam esse terceiro tipo de pessoa, né? Que você seja um tipo de pessoa que não viu acontecer, que não ouviu o que aconteceu, mas seja a pessoa que faz acontecer. Então,
fazendo isso, a gente contribui com um mundo melhor, né? Não só reclamar da sociedade, mas sim fazer um mundo melhor. Obrigado, Ednei. Sem dúvidas, foi um grande bate-papo. Nosso início de programa também. Estamos encerrando agora com um café, com um bate-papo agradável sobre essa história. O nosso programa vai ficando por aqui. Aê. Muito obrigado pro pessoal de casa. Fiquem atentos. Nosso próximo programa vamos abordar muito sobre marketing. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.